Bom dia, gente! Hoje é feriado para algumas pessoas. Eu sei que existe uma grande chance de ter muita gente dormindo essa hora, mas acredito que depois também alguns de vocês podem recuperar o conteúdo perdido e aproveitar e assistir depois, né? E ser edificado, ser abençoado, assim como eu já estou sendo abençoada ao preparar, né, esse pequeno estudo para vocês. Eu sempre falo, né, que a gente tem feito estudos de segunda a sexta-feira, às 7h14, é um momento de estar com o Senhor, né, um momento de devocional. E hoje a gente vai estudar Salmos 34. Na sexta-feira nós estudamos Salmos 33 e a gente vai continuar aí na sequência aprendendo mais um pouquinho, né? Mas antes vamos orar, pedindo a direção do Senhor, pedindo para que Ele possa nos instruir e trazer mais revelações da sua palavra para nós, né, nessa manhã de segunda-feira. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor, pelo final de semana que se passou, pelos dias de descanso, Senhor, que nós tivemos. Nós clamamos para que o Senhor venha renovar as forças do teu filho, dos teus filhos. Nós clamamos para que a tua palavra seja revelada a nós nessa manhã. Nós clamamos para que o Senhor nos ensine mais de ti, porque o nosso coração tem sede e fome da tua palavra, tem sede e fome de ti. E nós estamos abertos para aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Por isso, no nome de Jesus, enche agora o nosso coração. Enche agora o nosso coração, papai, de mais de ti. Mais de ti, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, renova as nossas forças, renove o nosso ânimo, o nosso vigor e nos dê a medida certa para continuar, Senhor, a seguir com um coração íntegro, com um coração intocável e protegido pelo Senhor. Nós te agradecemos, nós clamamos, papai, e pedimos, seja conosco nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Amém. Pois é, tá acordado? Bom dia. Tava falando aqui que hoje, por ser feriado para muitas pessoas, acho que vai ter muita gente dormindo, mas que depois as pessoas podem recuperar aí o conteúdo, né? Mas vamos lá. O Salmos 34, ele sempre tem eu gosto de trazer o contexto, tá? E o contexto em que o Salmos 34 foi escrito, ele foi escrito por Davi, quando Davi... Bom dia, Rosângela, seja bem-vinda. Ele foi escrito por Davi quando Davi estava passando por um momento de fugitivo na vida dele, né? Ele estava fugindo de Saul. E aí, para fugir de Saul, ele entrou na terra dos filisteus, que era um lugar super perigoso, porque ele tinha matado, né, na mesma terra de onde veio Golias. Então, para fugir de um inimigo, ele se depara com outro inimigo, pior ainda, com sede de vingança, né? E aí, nesse encontro com esse rei, Davi faz o quê? Ele se finge de louco. Ele finge que ele começa a passar a unha na porta, a babar sobre as barbas, porque foi a saída que ele teve para fugir de uma situação muito difícil. E aí, como ele se finge de louco, o rei deixa ele embora, fala, por que vocês trouxeram um homem, tá doido, todo babando aí? Por que vocês trouxeram esse homem para mim? Ele libera Davi e Davi continua a sua fuga, mas agora na caverna de Adulão. E aí na caverna de Adulão, Davi escreve esse salmo. Então, o contexto de Davi é um contexto de fuga, um contexto de medo, é um contexto de dúvidas, né? É como se Davi estivesse saindo do espeto e entrando na brasa, em algumas expressões, né? Sai de uma situação difícil para entrar numa outra pior ainda, mas olha o salmo que Davi que é gerado no ventre de Davi. Olha que como a gente tem coisas para aprender. Porque talvez em momentos de dificuldade, de perseguição e de luta, a gente não consiga dar a Deus essa adoração como Davi deu, né? E aí a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Davi está dizendo, na verdade assim, só para explicar, esse salmo ele vai se dividir em duas partes. A primeira parte, que é do versículo 1 ao versículo 10, é uma parte onde Davi tá contando um pouco o que aconteceu. E nesse convite, né, nesse contar o que ele está acontecendo, ele está chamando as pessoas para se alegrarem com ele, né, pela vitória dada. E na segunda parte, que é a parte que vai do versículo 11 ao versículo 22, é um ensinamento, é um sermão. Ele conta primeiro e depois ele ensina, né? Vamos aprender algo com o que aconteceu.
E aí os primeiros versículos do capítulo é um convite para a gente louvar ao Senhor. Vai dizer assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Então, ele está fazendo um convite para as pessoas. Ele está dizendo que, olha, independente da circunstância, se eu estiver na caverna ou se eu estiver no meu palácio, eu vou te louvar. Se eu estiver triste ou se eu estiver alegre, eu vou te louvar. Independente das circunstâncias, eu te louvarei, Senhor, em todo o tempo. E é muito lindo aprender isso com Davi, porque a gente pode tirar para a gente que quando a gente louva o Senhor, a gente tira os nossos olhos de nós mesmos. A gente tira os nossos olhos da nossa circunstância. E por isso que é tão importante o Senhor nos chama a adorar, a louvar, estar com Ele, a passar tempo com Ele. Porque quando a gente não faz isso, a gente pode ser intimidado pelo medo, intimidado pela circunstância, intimidado de tantas maneiras, né? Então, quando a gente louva o Senhor, os nossos olhos saem do nosso umbigo e vão para o Senhor, né? Então, Davi está nos ensinando, louve o Senhor em todo o tempo, não só quando tudo está bem, louve o Senhor em todo o tempo, porque a escolha de Davi, ao invés de se lamentar, ao invés de chorar as pitangas, ele resolve escrever um salmo de louvor ao Senhor. Ele resolve escrever um salmo que nos ensina, que nos traz algo. Bom dia, Sandra. Deus abençoe essa segunda-feira. Então, a gente aprende isso com Davi, né? O que você tem gerado no seu tempo de dor, no seu tempo de sofrimento? O que você tem escolhido escrever? O que você tem escolhido pensar? Lamentações, Davi nos mostra uma outra direção. E aí no versículo 4, ele vai dizer assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus medos, todos os meus temores. Então, Davi é livrado do sentimento, da tristeza, à medida em que ele busca ao Senhor. Então, mais uma chave, à medida que nós buscamos ao Senhor, os nossos medos se vão, né? E aí aqui Davi, nesses próximos versículos, ele vai falar como ele se sentia. Ele estava com medo, ele estava angustiado, ele em alguns momentos ele falava assim: clamou este pobre homem, como se, Senhor, eu reconheço a minha pequenez, eu sou tão pobre, tão pequeno diante do Senhor, mas como eu te clamei, o Senhor me ouviu. Então, é como se, e aí no versículo 5 vai dizer assim: olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficarão confundidos. Por quê? Ele escolhe buscar o Senhor. Então, porque ele escolhe buscar o Senhor, o rosto daquele quem busca o Senhor é iluminado. O rosto de quem escolhe buscar ao invés de reclamar, escolhe buscar ao invés de murmurar, escolhe buscar ao invés de não confiar, é iluminado. E as pessoas reconhecem que existe algo diferente nas pessoas que passam por dor e sofrimento, mesmo quando a situação não é favorável. E Davi nos ensina isso. Davi nos ensina que quando ele ora, a situação passa. Quando ele ora, aquilo que faz o meu rosto ficar, o meu semblante ficar turbado e preocupado, isso passa. E aí a gente vai para um versículo, que esse versículo faz parte da minha adolescência, da minha infância, porque a minha mãe sempre mostrava e falava esse versículo para mim. E eu lembro que quando eu saí de casa, fui morar em outro estado para estudar, a minha mãe, dentre várias orientações e recomendações, ela me deu um marcador de Bíblia com esse versículo, né? E aí é um versículo que eu levei para minha vida, que fala: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. E é verdade. E eu tinha convicção de que eu estava sozinha, eu não estava mais debaixo do guarda-chuva dos meus pais, mas que o anjo do Senhor estava ao meu redor, se acampando mesmo ao meu redor e me protegendo. E nesse contexto de perseguição, de medo, Davi escreve esse versículo, né? Que passou a nortear por algum tempo a minha vida, né? Então, mesmo ele se sentindo perseguido, ele fala que os anjos do Senhor estão acampados, porque ele tem a convicção de que em Deus há proteção. Quando nós estamos no Senhor, o Senhor nos protege. Então, por mais que a gente tente se proteger e, às vezes, sei lá, a gente coloca grade na nossa casa, evita passar por lugares perigosos em horários
que não são tão bons assim. A gente tenta se cercar de tanta proteção, mas na verdade aquele que nos protege e nos livra é o Senhor, né? Então a nossa força, a nossa confiança precisa estar nele e não na força do nosso próprio braço. E Davi foi testemunha disso. E aí no versículo seguinte, também vem um versículo muito conhecido que eu tenho certeza que em algum momento da sua caminhada cristã você deve ter encontrado isso, que é provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, o convite de Davi, depois de passar por esse livramento de Deus, ele está falando, vocês precisam provar do Senhor. Vocês não podem só escutar do Senhor. Vocês não podem só ler sobre Deus em uma palavra, na Bíblia. Vocês precisam ir além. Vocês não podem só dizer que temem ao Senhor. Vocês precisam provar. Provar é diferente de escutar, provar é diferente de sentir, provar é muito mais profundo. E o convite do Senhor para a gente é: prove que vocês verão que Deus é bom. Prove que vocês verão que serão felizes aqueles que confiam no Senhor. Então, Davi dá pra gente duas chaves. Como que a gente pode provar ao Senhor então? E aí nos versículos 9 e 10 ele vai dizer assim: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que temem. Então, uma chave que Davi dá, se você quer provar do Senhor, da bondade dele, ser bem-aventurado e ser feliz, tema ao Senhor. E aí no versículo 10 ele vai dizer: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Ou seja, até um leão que já tem aquela aparência de forte, mesmo que aqui ele está citando um filhote de leão, mas um filhote de leão ele pode passar por situação de sentir fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, eles não sentem falta de nada. Então, mesmo que a gente não tenha tudo, a gente não sente falta de nada. A gente se sente alisado porque a gente tem o Senhor. Então, ele fala aqui sobre provar ao Senhor temendo, provar ao Senhor confiando, não sentindo falta de nada, sabendo que o Senhor vai trazer para nós a nossa provisão. E aí essa é a primeira parte do capítulo, onde ele fala então, convida as pessoas a se alegrarem, a confiarem no Senhor. E aí nessa segunda parte do capítulo, ele vai ensinar, é como se fosse um sermão, até bem na linha de Provérbios, essa segunda parte, né? Provérbios são palavras de sabedoria, de instrução, de direção, né? E aí nessa segunda parte ele começa dando essas estratégias pra gente. E aí no versículo 11 vai falar assim: vinde, meninos, né? Como se, olha, talvez agora você seja como um menino na fé, seja uma criança, não saiba de tudo. E a gente tem que se colocar nesse lugar de humildade, né? Não falar, não, eu já tenho 25 anos de igreja, você não precisa me ensinar nada, não. Não, seja sempre um menino na fé, uma menina na fé. Não importa quanta bagagem você tenha, esteja disposto a aprender. E aí Davi faz esse convite para os humildes. Vinde, meninos, vinde você que quer aprender, vinde você que tem sede, vinde você que já deve ter lido esse capítulo tantas vezes, mas talvez tenha mais coisa para você aprender. Vinde, meninos, ouvi-me, me escute agora, Davi está falando. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, se você quer provar e ver que o Senhor é bom, venha aprender sobre o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem que é o homem que quer vida longa? Eu quero. Quem que é o homem que quer viver muito tempo e bem? Eu quero. Eu tenho um exemplo aqui, lá da minha casa, meu avô com 91 anos, homem forte, saudável, mais saudável que praticamente o prédio inteiro, que não usa praticamente remédio nenhum. Faz tudo, conversa saudável. Quem não quer viver assim, saudavelmente, com dias fartos, com dias largos? Se você quer viver assim, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Então, se você quer ter dias fartos, primeiro, maledicência. Não ficar se juntando com pessoas para falar mal do irmãozinho, para falar mal de alguém, para falar mal de fulano. E às vezes você pode fazer isso sem perceber. E quando vê, você está lá falando e não tem necessidade. Vai agregar?
Não vai trazer algo de bom? Livre-se da boca que fala mal, da boca que amaldiçoa. É um alerta para nós, né? E não só isso, fazer o bem. A bondade tem que estar andando de mãos dadas com a gente. Ter um coração bondoso. Então você vai passar por situações em que vão te proporcionar a oportunidade de ser bondosa, de ser bondoso. E como tem sido, né, o seu comportamento? Faz o bem, procura a paz e siga a paz. Tem pessoas que gostam de tumultuar o ambiente, meu Deus do céu, você vai falar uma coisa que já vira uma confusão danada. Mas você tem que ser um agente de paz, aquele que pacifica, aquele que é um apaziguador de problemas. Então tá tudo tumultuado, tá todo mundo em conflitos, mas você é aquela pessoa, aquele homem que leva paz, aquele que media, né? Então são chaves para que a gente viva uma vida de temor, guardar a nossa língua do mal, né? Fazer o bem, ter um coração bondoso e procurar a paz. Então eu procuro a paz e quando eu encontro a paz, o que eu faço? Eu vou seguir a paz. Procure a paz e segue-a. Então eu procuro e continuo nesse caminho. Depois que você encontrar essa paz, né, esse comportamento em que você pode ser a pessoa que leva a paz para um lugar, permaneça nesse lugar, continue nesse lugar. E aí vai continuar dizendo, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. Então olha que coisa linda, se você é uma mulher, um homem justo, os olhos do Senhor estão sobre nós e os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor. Então você não fala sozinho, você não está orando para o universo, você está falando e o Senhor está te escutando. Os ouvidos do Senhor estão atentos para a nossa oração. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Então, contra os injustos, contra aqueles que são ímpios, o Senhor não está virado para ele. Opa, ele está virado para quem? Ele está virado para você. Ele está virado para aqueles que buscam e temem ao Senhor. Porque a gente consegue atrair a atenção do céu com o nosso coração bondoso, com o nosso comportamento, né? E aí ele vai continuar dizendo, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Ele não está falando que Deus vai livrar você de algumas angústias. Quando nós estamos em Deus, ele vira as costas para o ímpio, se vira para nós e ele nos leva a um lugar onde ele nos livra de todas as angústias. Então a gente não pode, se você está angustiado com alguma coisa, seu coração está angustiado, se aproprie dessa palavra, porque o Senhor te livra de todas as angústias. Ele não te livra, não está falando, ele vai te livrar de um terço das suas angústias, ele vai te livrar de metade das suas angústias. Não, ele é aquele capaz de te livrar de todas as suas angústias, e ele promete te ouvir também. Então você não fala sozinho na sua oração. E a gente já está caminhando para o final, tá? Só porque eu disparo aqui ao falar. E aí no versículo 18 vai falar assim, perto está o Senhor dos que temem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, aqueles que têm um coração quebrantado, você pode ter certeza, seu coração está nesse lugar, o Senhor não está longe de você, ele está perto, porque um coração quebrantado atrai o olhar do Senhor, atrai o Senhor para pertinho da gente, né? Muitas são as aflições do justo, ou seja, a gente vai passar por aflições. Glória a Deus, Rosângela, que bênção. Eu também, tudo que eu tenho falado aqui tá vindo antes para mim. E Deus é bom que tem renovado demais as minhas forças. Então, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então, Davi está falando assim, não é só porque você é justo que você não vai passar por problemas. Não é porque você não é justo que você não vai passar por dificuldade. E isso é dureza, né? Porque a gente vai passar por isso. Mas o Senhor nos livra de todas. E à medida que a gente passa por lutas, a gente vai sendo renovado e ganhando uma experiência diferente, né? Eu passei já por situações em que eu tive a oportunidade, que eu fui muito imatura na fé. Hoje eu passo por outras que eu tenho um pouco mais de maturidade. Talvez daqui 10 anos eu vou passar, vou ver que eu não era tão madura assim. Então, à medida que a gente passa por lutas, por dificuldades, por situações difíceis, o Senhor vai nos ensinando, vai nos dando experiência e a gente tem que se apegar a esse versículo porque teremos aflições. Muitas são as aflições dos justos. Davi era justo e ele estava passando por aflição, mas o Senhor nos livra de todas as aflições. Então, novamente, o Senhor, ele nos livra de todas as angústias, vai falar no versículo 17, e no versículo 19 vai falar que ele nos livra de todas as aflições. Então, eu não estou inventando uma palavra. Tá aqui, tá escrito. Tá escrito para mim e para você.
Não é uma invenção da nossa cabeça. E aí no versículo 20 vai falar assim: ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E não existe uma medida de proteção diferente para aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que o adoram, aqueles que temem, são protegidos de uma maneira sobrenatural. Então a gente tem que se alegrar com isso. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então ele faz essa comparação entre o injusto e entre o ímpio e o justo, e ele nos traz essa mensagem, essa boa nova de que nós não seremos condenados, né? Então assim, existem algumas lições que a gente consegue tirar desse capítulo, né, do capítulo 34. Então a gente, só para resgatar aqui algumas coisas, tá? Davi tá na caverna de Adulão, faz essa oração maravilhosa, passando por problemas, passando por dificuldade. Então pense, o que eu posso dar ao Senhor nesse momento de dor? O que eu posso oferecer? Eu vou compor algo, eu vou cantar algo, eu vou dançar, eu vou fazer algo diferente mesmo no momento de dor. Seja inspirado por Davi, né? Davi nos dá essa lição. E a gente entende que Davi, nessa caverna, ele estava só com pessoas que não eram pessoas muito legais, não. Tinham devedores, pecadores, todo mundo escondido lá na caverna. Todo mundo com problema estava escondido na caverna. Então, para muitos, era como se fosse uma situação de humilhação. Era como se fosse uma situação dele ser privado da liberdade, né? Mas a palavra do Senhor nos traz essa direção de que nesse lugar de privação, nesse lugar de humilhação, muitas vezes, talvez Deus tenha algo para tratar com a gente. Talvez Deus quer que a gente entenda algo, que a gente consiga ver alguma coisa que a gente não viu ainda, né? Então, os problemas, eles vão ser mudados, a nossa mentalidade vai ser transformada à medida em que a gente ora. Então, Davi só foi capaz de fazer essa composição, de compor, né? Porque ele orou. Então, entenda que a oração vai ser a sua chave para você sair da caverna, né? Desse lugar de prisão. Às vezes você não está na caverna física, mas você está numa caverna na mentalidade, na sua forma de pensar, de enxergar um problema como algo muito difícil, sendo que na verdade Deus está talvez tentando te ensinar ou te mostrar algo, né, com aquilo que você está passando. Então Deus promete estar conosco em todas as situações, e a gente percebe isso quando a gente vê a vida do justo, né, os benefícios que existem, né, de ser justo, de ser um filho do Senhor. Então saia da caverna nessa manhã, saia da caverna com seu louvor, com a sua adoração, olhando para o Senhor e não olhando para si próprio, que aí talvez a gente consiga as chaves, né, que a gente precisa para sair desse lugar. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida nessa segunda-feira, para muitos feriado, né, para outros não, mas que Deus abençoe grandemente vocês. Vamos orar então? Coloca aí diante do Senhor aquilo que tem tirado a sua paz, né, aquilo que tem te aprisionado, porque Ele vai nos ouvir, a palavra dele nos fala, né, vamos provar e ver que o Senhor é bom. Prove do Senhor, não só escute, não só leia, prove e veja que Ele é bom. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa manhã, queremos te agradecer por essa palavra que traz tantos ensinamentos, traz uma revelação poderosa de como nós devemos nos comportar diante de situações que a gente não quer passar. Mas eu sei que o Senhor está conosco em todo o tempo. Eu sei que o Senhor tem um refrigério para toda a dor do nosso coração. Eu sei que o Senhor tem um escape para a gente também. Eu sei que o Senhor é um Deus criativo, um Deus que opera milagres, um Deus que não nos deixa só em nenhum momento. Eu sei disso, Pai. Eu clamo para que essa convicção ela esteja fortalecida dentro de nós diante dos problemas também, diante das situações que podem tirar a gente do eixo. Nós queremos provar da tua bondade. Nós queremos não só ouvir, mas ter também as nossas próprias experiências e provar o quanto o Senhor nos guarda, o quanto o Senhor cuida, o quanto o Senhor nos protege, o quanto o Senhor coloca paz no nosso coração, o quanto o Senhor muda e transforma o nosso cativeiro em liberdade, em testemunho, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido. Nós queremos provar da tua bondade. Nós já temos provado, experimentado, papai, de tanta coisa boa que o Senhor faz para nós, e nós somos gratos ao Senhor. Não deixe que o nosso coração seja um coração ingrato, não nos deixe entrar num lugar de ingratidão.
num lugar onde a gente está acostumado com os seus milagres, porque todos os seus milagres são maravilhosos, são estrondosos e nos levam para admirar a tua bondade, a tua grandeza. Nós não queremos nos acostumar, Senhor, com as pequenas e com as grandes coisas que o Senhor tem feito em nós. Por isso nós repreendemos agora todo espírito de ingratidão, toda cegueira espiritual que só faz a gente olhar para aquilo que ainda falta, papai. Eu repreendo agora a cegueira espiritual, que os nossos olhos estejam focados naquilo que o Senhor já fez, Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo, sopra sobre o teu povo, sopra sobre mim, sopra sobre nós, papai. O teu olhar sobrenatural, que o nosso olhar seja um olhar de futuro, de herança, de acima da circunstância e não um olhar momentâneo, preso, papai. Nós clamamos ao Senhor. Fale conosco e nos ensine, nos leve para o centro, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós não temeremos se nós estivermos com o Senhor, papai. O Senhor é aquele que protege os justos e nós estamos nesse lugar de justiça, de coração reto, buscando, Senhor, viver em bondade, viver em santidade. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor se aproxime mais e mais de nós, mais e mais de nós. E que cada um, Senhor, que está escutando essa palavra, papai, seja tocado pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês, é sempre muito bom falar com Ele, né? E ser renovado. Seja renovado nessa manhã, tenha suas forças renovadas nessa manhã, seja cheia do Espírito Santo de Deus, seja cheia do Espírito Santo de Deus e tenha um dia de bênção e de vitória, como meu pai fala, para todo mundo que ele encontra na rua. Tem um dia de bênção, um dia de vitória. Então tem um dia de bênção, tem um dia de vitória, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã com Salmos 35. Beijos!